Convidamos todos a abrirem suas Bíblias, por favor. Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Marcos 11, do 1 ao 11. Todos acharam? Amém? E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E lhes disse: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dize-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se já é tarde, saiu para Betânia com os 12. Senhor Jesus, fala conosco pelo poder da Tua Palavra, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, que nós possamos ser consolados, exortados e edificados, e assim demonstrarmos ao mundo que o Senhor de fato é o Hosana, aquele que veio para salvar e para libertar o seu povo. É o que nós clamamos em Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se, por favor, meus irmãos. O ministério da Pérea já estava concluído. Estamos chegando à última semana do ministério de Jesus. Jesus está começando a partir de então sua última semana adentrando em Jerusalém, de modo que nós falamos que estamos chegando à semana da paixão. Barba, mostra para mim, por favor, aquele que eu te mandei, por favor. Sobre a semana da paixão, e são os últimos passos recorrentes da obra de Cristo Jesus, passos que apontam para o Senhor, amém? Então nós celebramos a Deus por conta disso. À medida que ele for, se ele encontrar lá, a gente vai passando, senão a gente fala sobre esse assunto depois. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos algo interessantíssimo, o que eu poderia dizer. Jesus está entrando em Jerusalém, os últimos passos da sua entrada, seu ministério em Jerusalém está sendo demarcado, e ele está na cidade de Betânia, junto com Betfagé, uma outra aldeia próxima. As instruções que são dadas aos discípulos são importantíssimas. Vão à aldeia e pegam para mim um jumentinho, o qual ainda nenhum homem montou. E o porquê isso é importante? Betfagé era uma aldeia que ficava a aproximadamente
pouco mais de 1 quilômetro de Jerusalém. E estudiosos têm apontado para o fato de que aquela cidade, na verdade, era uma vila de sacerdotes. Você sabe muito bem que havia um limite que os sacerdotes poderiam andar num sábado. E eles ficavam ali naquela vila por alguns dias, ou por alguns momentos, para que eles não pudessem transgredir a lei de Deus. Nós estamos aqui provavelmente num domingo, o domingo de Ramos. E eles ainda estão na aldeia de Betfagé. Então, olhando para este contexto aqui, provavelmente, aquele jumentinho era alguém da classe sacerdotal, ou alguém que pertencia à classe sacerdotal, ou alguém de uma família sacerdotal. Isso é muito importante para os apontamentos que serão relacionados e manifestos daqui em diante. Mas aqui está a grande questão. O porquê é um jumentinho? Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 49, versículo 11. Gênesis 49, capítulo 49, versículo 11. O porquê é um jumentinho? Ali está as bênçãos do pai, agora Israel, não mais Jacó, porque ele teve seu nome mudado, sobre seus filhos. E nós estamos na bênção ao seu filho Judá. Esses versículos tratam sobre as bênçãos sobre Judá. E olha o que diz. E ele amarrará o seu jumentinho à vide, filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Você vê então presente neste texto duas questões. A primeira, a figura do jumentinho, e a segunda, as uvas, que falam sobre uma capa de uvas de sangue. Então isso é importante, eu preciso que você coloque isso na sua cabeça, escreva aí na sua mente, porque isso é importante. Capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, nós lemos que ali também é um apontamento profético, que o Messias entrará em Sião, ou em Jerusalém, montado num jumentinho. Mas qual é a intenção destacada aqui para vivenciarmos para o ministério e a messianidade de Jesus? Certo estudioso, um professor e físico americano também, teólogo bíblico, e ele falou que a probabilidade de alguém cumprir as profecias a respeito de Jesus, um homem qualquer, é de uma probabilidade de 10 elevado a 17 potências, elevado a 17. Isso significa o quê? Que é o 10 seguido por 17 zeros. Ele está falando que essa é a probabilidade de um homem natural cumprir toda a lei e ser o Messias. 1 elevado a 17. É um número muito extenso. Número que não cabe numa calculadora. E ele diz que a probabilidade do cumprimento de todas as profecias é como se você forrasse todo o estado do Texas, dos Estados Unidos, marcasse uma moeda de 1 centavo e colocasse em todo o estado do Texas forrado de moedas de 1 centavo. E um homem com a sua visão coberta tentasse achar uma moeda de 1 centavo em todo o estado do Texas e fosse a moeda certa. Ou seja, é impossível um homem em toda a sua humanidade cumprir a lei e ser o Messias. Por isso nós estamos diante de um texto esplêndido, porque aqui Jesus está na contraproposta do Messias que o povo esperava. Ele está vindo montado num jumentinho, para falar da sua humildade, do seu caráter de servidão. Jesus está iniciando o seu reino em Jerusalém como uma figura que manifesta humildade, manifesta serviço,
manifesta entregue, manifesta não soberba, mas humilhação. E o porquê isso é tão importante? Porque nós sabemos que Jesus é o Messias em um período específico da humanidade, onde o Império Romano estava no seu apogeu, estava vivendo o que nós chamamos de Pax Romana, onde é um tempo de equilíbrio, sem muitas guerras e por assim diante. Mas agora vem Jesus, entrando em Jerusalém, não sendo recebido como os imperadores eram recebidos, mas entrando em Jerusalém, não num cavalo branco, numa carruagem de ouro maciço, mas ele estava entrando em Jerusalém numa espécie de manifestação de humildade, porque apesar de Domiciano se nomenclaturar Senhor e Deus, apesar de Nero se nomenclaturar o Apolo encarnado, ali de fato estava Deus encarnado, entrando na cidade santa, não com as multidões, vendo uma carruagem de ouro e um cavalo branco, sendo aplaudido pelas multidões, porque venceu pelo poder da espada. Mas ali estava o Cristo, o verdadeiro Deus, entrando em Jerusalém, não pelo poder da espada, mas pelo poder da cruz. Não para impetrar o império, mas para manifestar o seu reino. Aí está a grandeza deste texto. Jesus está na contraproposta, porque ele não vem trazer a Pax Romana, ele vem trazer a paz do reino, uma paz que não é adquirida por guerras, uma paz que não é adquirida através da espada, mas uma paz que é manifesta através do seu reino, na cruz, no serviço e no amor à humanidade. Ele veio trazer a paz, com Z e não com X, a paz por meio do sofrimento, porque ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele veio para manifestar a grandeza da sua humildade. Ali estava o Deus homem, o Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade. Aquele que poderia criar um animal para entrar em Jerusalém. Ele pega um animal emprestado. Ele pega um animal emprestado para mostrar a sua humildade. E perceba que não era meramente um jumentinho, era um jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém. Um jumentinho que ainda não havia sido montado. Perceba aqui uma espécie de quase que exclusividade, porque Jesus nasce de uma virgem, é sepultado num túmulo que nunca alguém havia sido sepultado antes, e entra em Jerusalém num jumentinho que nunca alguém havia montado. Porque aquilo que Deus manifesta, paz, requer de nós a resposta da exclusividade a isso. Aquele que entra em paz, está querendo de nós, não meramente os nossos lábios. Isso é importante no decorrer do sermão. Ele quer de nós tudo que há em nós. Nossa existência, nosso coração. Jesus, ele não foi pego de surpresa. Tudo já estava cronometrado. Tudo já estava pensado. Tudo já estava manifesto. Tudo já estava planejado antes da fundação do mundo. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi uma vítima do sistema. Mas ele entregou-se voluntariamente. E ali está o grande símbolo do seu reino. É um reino que não é adquirido pela espada. Um reino que é manifesto na grandeza. Mas é um reino que é demonstrado na humildade, no serviço e no amor. E olha o que diz o versículo 3. E se alguém disser, por que vocês estão fazendo isso, pegando esse jumentinho? Responda, porque o Senhor precisa dele. Aí está mais uma vez o exemplo de humildade. Aquele que cria todos os animais, que tinha poder para criar um animal se quisesse,
ele simplesmente pega emprestado um jumentinho. E ainda há pessoas que acham que o ministério que tem são delas. Tem gente que ainda acha que o que tem é seu. Ah, não, é a minha vida, é o meu ministério, são os meus projetos. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu e é o meu. Deixa eu te falar um negócio. Como diz a minha avó em sua sabedoria popular, você não manda nem no seu nariz. Nada que você tem é seu. E Jesus quer deixar claro que ele entendia muito bem que era emprestado porque ele iria devolver. Isso fala sobre o nosso ministério. Isso fala sobre a nossa chamada. Isso fala sobre a nossa vocação. Porque o que temos não é nosso. Seus dons não são seus. Sua voz não é sua. Sua capacidade de comunicação não é sua. Sua capacidade de liderança não é sua. Sua capacidade de relacionar-se com o próximo não é sua. Seu carro não é seu. Sua casa não é sua. Sua família não é sua. Seus filhos não são seus. Tudo pertence a Deus. Ele te emprestou aquilo que você tem. Somos mordomos. E até quando nós iremos negligenciar aquilo que Deus nos deu? Somos mordomos. E então não consigo entender aquele indivíduo que acha que o ministério é só benéficos e flores. Ah não, eu só vou pregar na igreja que tem 1000 membros. Eu só vou pregar no congresso. Eu só oro por fulano de tal. Eu só faço tal coisa, meu irmão. O que nós temos não é nosso, está a serviço do rei. E olha o que Marcos diz. Jesus falou, olha, fala que Jesus precisa dele. Porque nós somos mordomos. E até quando nós iremos negligenciar a nossa mordomia? Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens os considerem como ministros de Cristo, mordomos dos ministérios de Deus. Além disso, requer dos mordomos que cada um se ache fiel. Fazendo uma pequena digressão, o que marca o verdadeiro mordomo é a sua fidelidade. Porque nós muitas vezes estamos entusiasmados com os holofotes. Estamos entusiasmados com os nomes nos outdoors. Estamos entusiasmados com a quantidade de seguidores que temos. Estamos entusiasmados com a quantidade de pessoas que nos aplaudem. Mas o que qualifica o verdadeiro ministro é a sua fidelidade. O verdadeiro mordomo, ele deve se achar fiel. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de... Outra coisa que nós aprendemos é que existe o bom mordomo e o mau mordomo. O bom mordomo é aquele que administra aquilo que Deus lhe deu. O mau mordomo é aquele que não zela por aquilo que Deus lhe deu. Por que eu preciso destacar isso? Jesus conta uma parábola, a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos expressa a mim e a você que cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Cada um recebe de acordo com aquilo que Deus acha que Ele pode proporcionar. Mas a capacidade não tem nada a ver com a multiplicação daquilo que se recebe. Porque, pastor, Deus me chama porque eu sou capacitado. Sou uma pessoa influente, que sabe falar bem, uma pessoa que sabe pregar bem, que canta bem. Você é uma bênção, mas isso não significa nada se você não multiplicar aquilo que você
recebeu. O X da questão da parábola dos talentos não está na capacidade daquele que recebe, mas está na capacidade de multiplicar o que recebeu. Então, se você for bom, você precisa tornar-se ótimo. Se você for mediano, você precisa tornar-se bom. E se você for ruim, você precisa melhorar e começar a ser mediano. Você entende isso? Porque nós muitas vezes estamos com os nossos dons debaixo do braço e não exercemos os dons para o benefício da igreja. Ah, Deus me chamou, pastor, para fazer isso, para fazer aquilo. Então exerça os seus dons naquilo que Deus chamou. E se ache fiel naquilo que Deus chamou. Porque o texto é claro. Quando o Senhor precisa, Ele requererá para si. Mas o X da questão é, não importa se você recebeu 5, 10 ou 1 talento. O que importa é que você prestará conta daquilo que você recebeu. Cada um prestará conta diante do tribunal de Cristo. Nós somos mordomos. Deus levantou um povo zeloso e especial de boas obras, para cuidar dos seus interesses na terra. Um povo que cuida dos dons espirituais, materiais, dos recursos humanos. Afinal, nós somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Somos salvos da sua ira, somos salvos pela graça e somos salvos para o serviço. Somos um povo especial, o povo de Deus, reunido de todos os tempos e lugares, a igreja de Cristo, que deve cuidar, zelar e administrar aquilo que recebeu. O chamado para Adão é: Adão, você deve cultivar e guardar. E cultivar ali é muito mais do que arar a terra. Está no sentido de dar vida à terra. É o mesmo ofício do sacerdote. É a mesma palavra do sacerdote que servia no templo. Por isso, quando nós aramos a terra, quando nós exercemos nossos dons, quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, isso também é um culto a Deus. Então, quando você canta, quando você prega, quando você ora, quando você ajuda, quando você levanta, tudo que você faz, se você faz para a glória de Deus, Deus sabe que você está fazendo para a manifestação do seu reinado, e a partir disso, você será um exemplo de bom ou de mau mordomo. Amém? Então faça uma oração hoje, saindo daqui da igreja, indo para a sua casa. Pergunte o que está no versículo 3, Deus, o que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor requer de mim? O que o Senhor precisa da minha profissão? O que o Senhor precisa na minha vocação? O que o Senhor precisa no meu chamado? Como o Senhor precisa de mim na igreja? Como eu posso ajudar a minha liderança? Porque o Senhor precisa. E mais uma vez eu preciso reforçar. Ele poderia criar o animal a hora que ele bem entendesse. Mas ele devolve. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos é de Deus. Amém, gente? Amém? Aí surge aquele indivíduo que fala: pastor, mas só Deus pode me julgar. E a pergunta é: você não tem medo disso? Só Deus me julga. Ok, você não tem medo disso? Se eu te julgar, eu não posso levar você para o inferno. Mas Deus pode. Você não tem medo do julgamento divino? Pastor, mas só Deus me julga. Ok, Ele te julga e Ele é um justo juiz. E você não tem medo disso? Irmão, quando eu paro e penso quem Deus é, eu entro em espanto. Porque Ele é o único que pode me salvar e Ele é o único que pode me condenar. Ninguém pode me condenar, mas Deus pode. E eu
eu morro de medo, sabe por quê? Porque quando eu entendo que Deus me concedeu dons, eu preciso ser o meu melhor e fazer com excelência, porque um dia eu vou prestar conta daquilo que Ele me deu. O clima está ficando tenso, então vamos adiantar. Versículos 4 ao 6. E encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre os dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhe: como Jesus tinha mandado, nos deixaram ir. Eles reproduziram exatamente aquilo que Jesus havia dito. Eles estão desatando o jumentinho. Chega o cara e fala: o que vocês querem? O que vocês estão fazendo? Não, Jesus precisa do jumentinho. Ah, tá bom, pode levar. Surge mais uma questão. Ou aquele homem pertencia à classe sacerdotal em Betfagé, era uma aldeia de sacerdotes, ou aquele homem que ali estava, ele poderia ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus tinha discípulos não somente nas cidades que ele passava, mas a sua fama havia corrido por todas as regiões. Também nos dias de hoje nós precisamos da necessidade de termos um amplo grupo de apoiadores. Não somente seguindo as orientações pastorais, mas homens e mulheres que oram, que estudam, que são guiados, que são apoiados, que são encorajados, que dão testemunho daquilo que Deus tem para ele. E eu faço mais uma vez a pergunta: o que o Senhor precisa de você? Seja guiado pelo Espírito, meu irmão. Que o Senhor te direcione e fale: eu preciso de você nisso. E entregue aquilo que Deus tem para você. Dedique-se a Deus. Versículos 7 e 8. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre as suas vestes, e assentou sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros estavam com ramos de árvores, e espalhavam pelo caminho. Eles levam o jumentinho a Jesus. Como aquele jumentinho não tinha uma sela, eles colocam as roupas sobre o jumentinho e ajudam Jesus a subir no jumentinho. E quando Jesus está entrando na cidade, uma multidão, muitas pessoas, podem ser discípulos de Jesus, por óbvio, pode ser um grupo que estava indo para Jerusalém, porque estava aproximando a festa da Páscoa, ou pode ser um grupo que viu o que Jesus fez lá em Betânia, fazendo que Lázaro voltasse à vida. Então pode ser qualquer uma dessas pessoas desse grupo aqui. Então a multidão Jesus ia passando, e a multidão pegava suas roupas, tiravam, colocavam no caminho. Cortavam os galhos, os ramos das árvores e colocavam no caminho. Isso para demonstrar a adoração. Olha o tamanho do entusiasmo daqueles homens e mulheres. Como eles estavam entusiasmados. Jesus ia passando e eles se alegravam. Bendito o Rei que vem, hosana nas alturas. Porque o verdadeiro louvor contagia-nos. O verdadeiro louvor contagia o nosso coração. Eis a grande questão. Será que se Jesus passasse hoje aqui na igreja, nós teríamos a audácia de nos despir e colocar as roupas no caminho? Ou será que a gente ia manter a pose? Ah, não, eu não posso. Eu sou o fulano. Não, esse meu terno foi muito caro, eu não posso. Ah não, eu colocar o meu chale, minha echarpe, no chão, jamais. Quando aquela multidão entendia quem de fato era Jesus, obviamente alguns com expectativa equivocada sobre o seu ministério, eles colocaram tudo que eles tinham no chão. E eu volto a repetir, o que Jesus precisa de você? De alguns ele vai precisar do jumentinho. De outros ele vai precisar da adoração das vestes.
do esforço em cortar os ramos. Porque as palavras de adoração, quando são de fato verdadeiras, elas contagiam. Olha o que diz o versículo 9 e 10. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu preciso que você compreenda essas palavras aqui. Isso é necessário. Eles proclamavam, pegando as suas vestes, pegando os galhos, os ramos, colocando no chão, e eles repetiam a frase: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra Hosana é uma palavra quiástica. Porque é uma palavra quiástica. É uma palavra que tem consoantes que ligam-se no meio da palavra. E qual a ideia da expressão Hosana ali? É: do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Ou ao Senhor pertence a salvação. Ou salva-nos. 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 Ou, como eu já disse, do Senhor vem a salvação. Mas é muito mais do que meramente o implorar e o adorar. Eles estavam profetizando o Salmo 118. Eu quero ler com você o Salmo 118. Salmo de número 118. Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118. Olha o que diz. Salmo de número 118. Versículo 7, verso 7 em diante. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor no Senhor confiar do que nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e me tornaram-me a cercar, mas o nome do Senhor eu os despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagam-se com fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste me fizeste cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e voz de salvação. A destra do Senhor se faz proeza. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor se faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrai por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, me fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que mostrou a luz. Atai sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Louvarei ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Olha o que diz: Senhor, salva-nos agora. Essa expressão no hebraico é Hosana, Hosana, Hosana.
o povo não estava meramente pedindo salvação, eles estavam manifestando a profecia. A multidão estava sentada, profetizando o Salmo 118. E eles cantavam durante todo o percurso da Páscoa, do Salmo 113 ao 119. Eles percorriam proclamando. Mas o que aponta alguns doutrinadores, historiadores, é que o Salmo 118, ele era proclamado na entrada de Jerusalém. Toda a multidão parava para citar o Salmo 118. Por isso diz, na entrada da porta da justiça, o povo estava se alegrando e clamando, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Perceba o poder da Escritura nesses versículos. Se o povo fizesse uma pequena reflexão, se eles colocassem a mão na cabeça e falassem assim, nós estamos citando o Salmo 118. Estamos cumprindo aqui Zacarias 9. Nós vemos que ele é o príncipe da paz, o que entrará em paz. O povo deve ter pensado, será? Será que de fato este é o Messias? E eles dizem não somente isso, eles dizem, Hosana nas alturas. Salva-nos, porque a salvação é o maior ato de graça de Deus. Ele veio do céu a nós. E quando nós olhamos para Lucas capítulo de número 2, nós vemos que até mesmo os anjos proferem isso. Ele vem em glória ao excelso. Mas nós precisamos entender isso aqui, porque é muito importante. Aqueles mesmos homens que estavam proferindo, proclamando o que está no Salmo 118, vendo o cumprimento de Zacarias 9:9, eram os mesmos homens que estavam 5 dias depois mandando que ele fosse crucificado. Porque o louvor sem entendimento, ele é trágico. Se nós louvarmos sem entender aquilo que estamos louvando, é tragédia e não é triunfo. Se nós louvarmos com a visualização equivocada sobre quem é Jesus, a tragédia. Domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão, 5 dias. 5 dias fizeram com que aqueles homens que estavam ali provavelmente negassem a divindade de Cristo na cruz. Porque o louvor dos lábios, sem ser atingido no coração, não serve para absolutamente nada. Você lembra do que eu falei há alguns instantes? Que a mordomia é o verdadeiro entendimento de que Deus quer tudo de nós, inclusive o nosso louvor. Eu preciso que você compreenda isso. Porque uma falsa percepção sobre quem é Jesus faz com que a gente tenha falsa percepções sobre quem nós somos. Jesus está entrando em Jerusalém, não com a espada, mas montado no jumentinho, mostrando graça e paz, cumprindo as profecias. Mas olha o que diz alguns textos da Escritura Sagrada. Isaías 40:11. Isaías 40:11. Isaías 40:11. Vamos ler alguns versos aqui de Isaías que falam sobre o servo sofredor. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Isaías 42, de 1 ao 4. Isaías 42, de 1 a 4. Eis que o meu servo, a quem sustenho, meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos
gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Salmo 60, verso 1 ao 6. Perdão, Isaías 60, verso 1 ao 6. Isaías 60, 1 ao 6. Ó Deus, tu nos rejeitaste. Tu nos espalhaste, tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver o teu povo coisas árduas. Fizeste beber o vinho do ardor do amento. Isaías 61, do 1 ao 3 também. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me restaurar os contritos de coração, para clamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Os cânticos do servo sofredor apontam para um Cristo que não reinará pela espada, não reinará pela violência, não reinará pela força, mas apontam para um Cristo que reinará pela justiça, reinará pelo serviço, reinará pelo amor e reinará pela cruz. Isaías 53. Esse texto é muito famoso. Nós já lemos muitas vezes. Quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Abrindo parênteses aqui. Tem gente que usa esse versículo aqui para falar que Jesus era feio. Isso não tem nada a ver. Aqui está falando sobre a sua visão na cruz. Na cruz, ele por estar com os nossos pecados, não tinha parecer nem formosura. Amém? Então quem falar que Jesus é feio por causa desse versículo, você fala, faça exegese em nome de Jesus. Leia o texto. Jesus não tem nada a ver com a aparência de Jesus aqui, você vai falar apontando para a cruz. Amém, gente? Amém? Pode passar, por favor. Era desprezado e mais rejeitado dentre os homens. Homem de dor, experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico da sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, e eu termino aqui, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser na expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se você olhar para todo o livro de Isaías, Salmo 118, Zacarias 9, aquela multidão estava vendo uma profecia diante dos seus olhos. Eles estavam vendo o cumprimento das santas palavras. E o que mais me traz beleza neste texto é que aquele que veio ao mundo pelo nosso pecado, veio trazer paz, trazer alívio, trazer consolo. João 14, 27. João 14, 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aqui eu preciso gastar um tempo, porque há 2 T's na entrada em Jerusalém. Primeiro T, tragédia. Tragédia por quê? Mesmo os homens vendo a profecia se cumprindo, muitos não entenderam que ele era o Messias. Segundo T, triunfo. Aqueles que entenderam que ali estava de fato o Messias, triunfaram, glorificaram e exaltaram a Deus. A história aqui está apontando para um momento de reflexão. E eu preciso exaurir a sua teologia bíblica agora, para você entender a profundidade disso aqui, gente. Como eram os animais sacrificados ao Senhor no dia da expiação? Eles eram animais virgens, animais que nunca haviam sido usados para nada. Amém? Animais preparados, sem mácula, sem manchas, animais perfeitos. Jesus está montado num que ninguém havia, um animal preparado para o sacrifício, um animal preparado para ser sacrificado. Aquele jumentinho estava entrando em Jerusalém, mas acima dele, assentado em seus lombos, estava o verdadeiro sacrifício, Jesus Cristo. Ele estava entrando triunfantemente em Jerusalém para ser o sacrifício. Ele falou dias atrás aos discípulos: é necessário eu ir para Jerusalém, é necessário eu morrer, e eu vou como um sacrifício perfeito, entrando na cidade santa. A Bíblia estava se cumprindo nesses versículos. O verdadeiro sacrifício, não meramente jumentinho, mas o Deus encarnado entrava em Jerusalém para servir, não com espada, mas para servir com a sua vida. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate muitos. Gente, esses versos aqui são profecia pura. Vemos Zacarias, vemos Isaías, vemos o cumprimento das leis. E muitos ainda rejeitaram o Cristo. Afinal, esse Jesus que estava entrando, que conquista o reino, não através da espada, mas através da cruz, é o príncipe da paz. E ele entra não para causar guerra em Jerusalém, ele entra para colocar paz em Jerusalém, porque ele é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, nós temos paz com Deus. Éramos inimigos, agora somos filhos. Amém? E não é você que se diz filho de Deus, é Deus que te chama de filho, é diferente. Temos paz uns com os outros. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o
Senhor. Temos paz uns com os outros. Terceiro, temos paz conosco. Se o seu coração está inquieto, se o seu coração está preocupado, se o seu coração está quebrado, eu queria ler com você Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O príncipe da paz está dizendo algo profundo a mim e a você hoje. Louvor sem entendimento é tragédia. Você dizer hosana, hosana nas alturas, hosana aquele que vem em nome do Senhor, hosana o filho de Davi, e você fala isso sem entendimento do que você está falando, é tragédia. Porque não basta a multidão falar, a multidão precisaria conhecer quem era aquele homem. Muitos que ali estavam proclamando hosana, eram os mesmos homens que estavam virando as costas para ele no Calvário. E eu preciso, em nome de Jesus, que você compreenda essa realidade hoje. Porque nós vivemos num tempo onde o emocionalismo tem sido flagrante. Os louvores são marcados pela emocionalidade. As pregações são emocionais. Isso faz com que o nosso louvor seja dos lábios. Choramos, esperneamos, pulamos, e glória a Deus por isso. Mas se a nossa realidade não for mudada por quem Cristo é, nosso T será de tragédia, não de triunfo. Porque emoção sem um coração transformado não serve para absolutamente nada. Chorar, você chora ouvindo até Roberto Carlos, sertanejo ou qualquer outra coisa. Mas confessar de fato que Jesus é o hosana, aquele que veio para salvar, isso não pode ser meramente louvor dos lábios, tem que ser de uma transformação interior. Louvor sem entendimento é tragédia. Louvor sem entendimento é trágico. Mas o louvor que demonstra que o nosso coração é de fato habitação do Espírito, entendendo que de fato aquele homem que estava entrando em Jerusalém é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Isso de fato leva-nos a uma vida de triunfo. Triunfo por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Ele traz paz ao meu coração. Ele traz paz ao seu coração. Ele traz paz uns com os outros e ele traz a paz com Deus. Versículo 11, a Bíblia diz que ele vai ao templo, ele olha o que está ao redor, ele bate uma cenografia daquilo ali, ele viu tudo que estava ao redor, ele chega a uma conclusão, que nós veremos no próximo sermão. Coloque de pé. Adiantando um pouquinho só. Qual é o próximo ato? Qual é o próximo ato de Jesus quando ele entra em Jerusalém? Próximo ato, ele viu uma figueira, quer comer dela, ela não tem frutos, só tem folhagem, não é? Só tem folhas. E ele amaldiçoa aquela figueira. Você lembra disso? Por isso que eu digo que louvor sem entendimento é tragédia. É igual figueira que tem folha e não tem fruto. Aparenta que está tudo bem, mas é estéril, infrutífero.
A conclusão que eu quero que você chegue hoje é: será que o louvor que eu professo quando o ministério de louvor está cantando? Será que o louvor que eu professo quando a orquestra está tocando é verdadeiramente um louvor que vem do meu entendimento transformado pelo Espírito, ou é um louvor marcado pelo emocionalismo? Porque figueira sem fruto é tragédia. Eu quero orar com você. Senhor, nós clamamos a Ti porque nós não queremos ser meramente professantes. Nós queremos ser transformados. Um louvor que nos transforma não muda meramente a nossa adoração, muda o nosso entendimento sobre quem o Senhor é. Porque entendendo quem o Senhor é, eu consigo entender quem eu sou. Entendendo quem o Senhor é, eu entendo o que o Senhor fez por mim. Entendendo que o Senhor é, eu percebo o quão pecador eu sou. Então, Pai, eu quero te pedir agora que nós possamos ser do grupo que não meramente professa hosana, mas que colocou dentro do coração a habitação do Espírito. Não meramente um louvor emocionalizado, mas um louvor que professa do reconhecimento de que Ele me salvou. Que de fato Ele é o Cordeiro Pascal que está entrando em Jerusalém. O verdadeiramente Deus que nos salva e que nos transforma. Nós precisamos, Deus, em nome de Cristo Jesus, compreender quem o Senhor é. E entendendo quem o Senhor é, somos transformados. Então, Pai, nos ajude. Nos ajude, Deus, a viver para a glória do Teu nome. A compreendermos de fato quem somos em Ti. E liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas misérias. Liberta-nos, ó Deus, das nossas transgressões. E muda-nos pelo poder do Evangelho. Senhor Deus, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo possa agir em nós, transformando o nosso coração, transformando a nossa vida, mudando o nosso ser, mudando todo o nosso entendimento, Deus, porque nós não somente queremos ser adoradores da boca para fora, nós queremos que o nosso coração reconheça que Tu és aquele que veio para nos salvar, o Filho de Deus, o prometido, o Messias. Então, Pai, transforme o nosso ser, transforme a nossa alma e salva-nos para a glória do Seu nome. É o que nós pedimos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe para a glória do Senhor Jesus.